Olá, gente! Estamos de volta ao primeiro vídeo do ano de 2021 e como eu estou feliz de estar aqui. Hoje nós vamos continuar falando daqueles assuntos que a gente tem que realmente colocar a cabeça para pensar, ajudar uns aos outros, e eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo nessas 2 últimas semanas. Não teve vídeo na semana passada porque eu acabei contraindo aí essa Covid e fiquei 14 dias em isolamento. Graças a Deus, desde hoje eu estou já livre, né? E podendo fazer tudo que eu amo fazer. Foram dias difíceis, foram dias onde eu tive muita dor no corpo, muito cansaço, muita fadiga, dor de garganta, aquele estado assim de uma gripe muito avançada. Sempre controlando saturação, controlando temperatura, mas acabou. Foi um tempo especial, onde eu tive o privilégio de ficar dentro da minha casa com todos os cuidados, podendo ficar isolada numa suíte, sendo medicada. E isso realmente faz a diferença, mas não dá para passar por isso e a gente não pensar, não colocar a mente todos os dias para pensar no outro e imaginar que se fosse com uma outra pessoa, como é que seria? Como é que estaria aquela pessoa? Então, de novo, nós vamos falar sobre empatia. Adriana, empatia é uma coisa nata? A gente já nasce com isso ou a gente adquire? Então vamos lá responder essa pergunta que muita gente tem feito, porque eu tenho usado as redes sociais, as minhas redes pessoais, as redes dos ministérios que eu faço parte, para falar sobre isso. Para falar sobre quanto é importante a gente conseguir amar o outro, se colocar no lugar do outro, independente do que tenha acontecido com você, essa pessoa, independente do que essa pessoa de repente tenha feito, independente do que a pessoa é ou não para você, não é o meu parente, não é da minha família, eu não vou ajudar, independente de qualquer coisa. A empatia, ela é nata ou ela é adquirida? O que você acha? Nós vamos falar de 2 vertentes aqui, da neurociência, tá? E também da psicologia, como ela abrange esse aspecto de eu já tenho uma predisposição a hora que eu nasço com a empatia ou isso é adquirido? Pela neurociência, nós temos a empatia como algo inato, nasce conosco, tá? E a gente nasce com essa capacidade de expressar pelo outro um cuidado, uma atenção, de conseguir pensar e se fosse eu no lugar daquela pessoa, como eu agiria, como eu estaria, o que eu precisaria. Então, pelo lado da neurociência, a gente pode dizer que a empatia existe desde o momento em que nascemos. Só que a psicologia já explica que a empatia ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo aprimorada a partir do momento que você é estimulado a isso. Que a tua família desde criança te estimula a isso, que os meios que você vive, as comunidades que você vive, os grupos que você vive também te incentivam a isso. E que a gente automaticamente, com o decorrer do tempo, vai o quê? Praticando. Então, quanto mais a gente pratica a empatia, mais ela se torna realmente algo meu, algo desenvolvido, algo que você também pode simplesmente decidir desenvolver. Você coloca, né, dentro do teu estudo, do teu propósito de vida nessa terra. Nós sabemos que nós somos frutos do meio que a gente vive. Então, aquela velha historinha do nosso pai, da nossa mãe, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É muito real, muito real. E aí, se você faz parte de um grupo que não tem essa característica e que acaba não desenvolvendo isso, pessoas que
passa dia após dia que você vai convivendo e que não tem esse interesse em se preocupar em ajudar o outro, em se colocar na situação que o outro está passando e se doar para ajudar, você acaba esquecendo disso. Então é como se fosse um músculo, sabe? Um músculo, quando a gente não faz exercício e ele fica ali atrofiando, atrofiando, a hora que você vai começar a fazer exercício, ele até dói. Então a empatia, vamos pegar do modo figurativo, é mais ou menos isso, é um músculo que, se não estimulado, ele realmente atrofia. Ele acaba até não existindo e dando muito danos depois. A empatia é a mesma coisa. Se você não quer atrofiar esse músculo da neurociência, da psicologia, que diz que nós também precisamos movimentar essa coisa tão importante que é a empatia, cuidado. Cuidado, porque eu e você, de repente, podemos ser acometidos por algo só para que Deus aumente cada vez mais em você aquilo que você tem que ser para o mundo. Eu vou explicar isso que eu tô falando para vocês. Então, Adriana, por que você, ficou 14 dias em isolamento, ficou com Covid? Sabe o que eu pensei nesse tempo todo? E a empatia me faz ser assim? Nas pessoas que, como eu, naqueles dias, ou já tiveram durante o ano, ou até vão vir a ter, que são acometidas por essa doença, por esse vírus, e não conseguem uma consulta médica como eu consegui, não conseguem o remédio rápido como eu consegui, não conseguem uma estrutura domiciliar para que o isolamento dê certo e que você não contagie mais ninguém, que tenha durante o tempo de vida adquirido, psicologicamente uma estrutura emocional onde isso não te abala, ficar 14 dias sozinha dentro de uma suíte de uma casa, sem ver ninguém, e falando com as pessoas pela janela, e sendo alimentada, e você mesmo lava sua roupa, e você mesmo faz tudo que você tem que fazer para você, é ter um verdadeiro encontro, é ter um verdadeiro tempo com Deus. E ele falava claramente, isso que você passa é para que um dia você continue ajudando outras pessoas e a pensando dessa forma, Durante o meu tempo de isolamento, eu descobri algumas amigas que estavam com sintomas, que depois fizeram exames e que também estavam, e eu pude, com a minha experiência de uma semana antes delas, colocar para elas tudo o que poderia estar acontecendo e acalmá-las. Então, mesmo em quarentena, mesmo em isolamento, mesmo doente, mesmo sendo medicada, eu consegui fazer com que outras pessoas, e ainda estão, passem por isso de uma maneira melhor. E aí vem sempre, no meu espírito, assim, nada do que a gente passe na vida não tem um propósito. Então, se veio a mim, eu sabia que eu tinha muita fé, eu sabia que eu tinha força, eu sabia que eu tinha estrutura. Pra quê? Qual é o fim? Qual é o propósito disso estar acontecendo comigo? E isso estar acontecendo comigo foi só para fortificar ainda mais o que eu acho, o que eu sempre falo aqui para vocês, e que tá na Bíblia, em João 10. João 10, 14, fala assim, Jesus falando, tá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí ele fala um pouquinho mais adiante no versículo 18, tá? João 10, 18. Ninguém tira de mim aquilo que Deus deu. Pelo contrário, eu espontaneamente me dou. Tenho autoridade para entregar e para também reavê-lo. Este mandato recebi do meu Pai. E fica muito claro com essa passagem que eu sei exatamente quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, a saúde mental que eu adquiri durante todos esses anos de convivência com a palavra de Deus, falando de Deus, orando,
Dá para entender que na vida a gente mantém esse corpo físico aqui porque o espiritual e o mental está bem. O espiritual é isso. É você ler a Bíblia, é você meditar na palavra, é você ouvir um louvor, participar de um grupo de oração, estar na presença contínua diariamente com Deus. E o mental, né, que é o interior, é aquela coisa da alma, a gente trata justamente adquirindo conceitos e percepções importantes para o ser humano. E a empatia é uma dessas. Que a empatia não apenas seja um estudo para você, não apenas seja um post de um Instagram que você ache bonitinho, mas que você consiga sentir, como eu senti o que Deus fez comigo. Eu tenho falado de empatia o ano inteiro de 2020 com relação à Covid. E eu termino o ano no dia 29 de dezembro com o diagnóstico e passo a virada do ano em isolamento. Entendendo o motivo, buscando entender o motivo, criando empatia naquele mesmo momento com outras pessoas que estavam iguais, mas que poderiam estar no leito de hospital e morreram, poderiam estar dentro de uma casa que não conseguem ficar em isolamento e acabam contaminando outras pessoas. E eu consigo entender que a gente precisa sim se colocar diariamente no lugar do outro e tentar ajudar, tentar fazer o possível para que essa pessoa tenha uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Amém? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, foi o primeiro vídeo do ano. Vamos ter muita coisa boa por aí. Compartilha esse vídeo, manda para os teus amigos no WhatsApp, curte e vai acompanhando, porque vão vir muitas coisas legais. Vamos ter debates, vamos ter entrevistas, vamos ter lives. Nós temos um grupo nos apoiando agora, chama Ministério de Mulheres Amigas, está lá no Instagram, segue lá também. Nós vamos fazer de 2021 algo tremendo para mim e para você, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.